Salve, salve, galerinha! Muito boa noite. Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira. Mais um dia nós estamos aqui para o nosso quadro de correção de questões de CPA 10, CPA 20 aí, conteúdo aí para certificações, todas as terças-feiras a partir das 19 horas. Tivemos aí um contratempo aí que como eu já falei outras vezes aqui, eu pego a estrada todos os dias aí, rodovia, acabo às vezes tendo um pouquinho de atraso, estava terminando de configurar aqui toda a nossa transmissão. Lembrando aí que se você, porventura, não está ainda nos nossos grupos de WhatsApp de correção de questões, pede o link, eu encaminho o link para você participar, aonde toda segunda-feira à noite, tá? Toda segunda-feira à noite eu mando as questões lá e, obviamente, aí tem questões que vão ser mais semelhantes a outros simulados, questões que vão ser idênticas àquelas que caem na prova, mas a nossa ideia aqui principalmente é fazer com que você entenda o conteúdo. Por isso, na nossa correção de questões, a gente apresenta todas as questões, nós em seguida comentamos cada uma das alternativas, porque de estar correta ou incorreta, relembrando obviamente aí o maior número de assuntos possíveis para que você fique craque e passe na sua certificação. Relembrando aqui, tá? As provas da Ambima estão suspensas até o dia 18 de abril, então assim, se você estiver vendo o vídeo depois disso, pode ser que tenha mudado alguma coisa, né? Hoje é dia 9 de março de 2021, mas até o dia 18 de abril estão suspensas as provas de CPA 10, CPA 20, CEA, então é um bom momento também para você se preparar, tá? Você que já está estudando, acompanha um pouco mais, pega aqui os simulados, tem o nosso preparatório gravado aí também, e em breve nós vamos ter novidade aí também, porque eu estou estruturando aí algumas outras coisas aqui para o canal, principalmente com questões de agenda aí em relação ao meu horário. Vamos falar um pouquinho aí sobre mercado financeiro, né? Fechamento de mercado, particularmente não acompanhei nada hoje devido a questões de trabalho. Mas se você acompanha mercado financeiro, e é importante que você acompanhe, porque CPA 10 basicamente é para você começar a comercializar, ofertar produtos de investimento, então é importante você estar antenado a isso, né? As certificações te auxiliam nesse sentido e é importante você acompanhar na prática também. Essa semana aí o índice Ibovespa, que é o índice aí da Bolsa Brasileira, o principal índice, né, que reúne uma carteira teórica com as principais ações da B3, certo? Que é a Bolsa Brasileira, ele despencou, literalmente despencou, né, no dia de ontem, caindo quase 8% aí, principalmente aí com a notícia de que o ex-presidente Lula teve as suas anulações da Lava Jato, aí, teve anulado as suas condenações lá da Lava Jato pelo ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal. Obviamente, aí, então, com isso, a política interferindo aí no mercado financeiro. Às vezes é para o bem, às vezes é para o mal, o mercado ele é soberano e qualquer coisa que aconteça pode movimentar o mercado. Por isso é bom estar sempre antenado, é bom saber tudo o que acontece diariamente, certo? Então vale a pena você sempre ficar de olho, como eu disse, hoje eu não acompanhei, hoje tinha uma expectativa, então vale a pena depois você dar uma olhadinha em relação ao plano Biden, se foi aprovado nos Estados Unidos, em relação à PEC emergencial, que o pouco que eu vi no meu horário de meio-dia deve ser encaminhada para votação entre amanhã e quinta-feira na Câmara, e não houve a princípio nenhuma mudança no texto da lei, então deve dar continuidade aí para aprovação. E o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara de Deputados, ele disse que quer votar primeiro e segundo turno em um único dia para acelerar esse processo, certo? Então, basicamente, essas são algumas das notícias, o que impactou o mercado. Ontem nós tivemos aí forte queda em algumas ações e índices lá dos Estados Unidos. Por outro lado, a Europa subiu bastante no dia de ontem, como eu disse. Hoje eu não acompanhei. De manhã lá no nosso Morning Call, às 6h17, a hora que eu olhei os índices estavam em cenário positivo, com exceção basicamente lá da China,
que naquele momento estava em queda aí de quase 2%. Então sempre é legal você acompanhar isso tudo, até porque você tem que gostar desse tema, tem que gostar de pessoas para também atuar em instituição financeira. Estamos aí já nos aproximando de 19 horas e 10 minutos, que é o horário que normalmente nós começamos aí a nossa correção de questões, né? Lembrando aí, você pode acompanhar isso ao vivo, depois ele fica gravado aqui na nossa playlist Correção de Questões, e em breve aí fique ligado que nós vamos ter o preparatório de CPA 20. Estamos estruturando aí a questão de horários e datas ainda, certo? Então vamos lá. Correção de questões de certificações, CPA 10 e CPA 20, lembrando que as certificações de modo geral, CPA 10, CPA 20, opa, deixa eu só mexer aqui que eu peguei a cor errada, certo? CPA 10 e CPA 20, o conteúdo ele é basicamente o mesmo, lembrando que na CPA 20 caem alguns temas a mais, são 10 questões a mais na prova também, e ela tem principalmente aí módulos voltados mais à área de risco e derivativos que, digamos assim, é o mais complexo aí de CPA 20. Mas algo bem tranquilo, então vale a pena aí você também se preparar para em breve buscar essa certificação no mercado financeiro também. Bora então, se você tem o nosso conteúdo, acompanha aí e vê qual o seu percentual de acerto, se não, acompanhe também e vamos corrigindo na lata, ao vivo, no tete a tete. Questão número 1, então, nós temos aí, ó, no último ano, o Parari Parari Parará limitou a taxa de cheque especial que as instituições financeiras podem cobrar de seus clientes. Nesse caso, estamos falando de qual órgão? Qual órgão que vai limitar, por exemplo, que limitou no ano de 2020, né, a taxa de cheque especial no Brasil. Lembrando que ele limitou esse órgão a 8% ao ano, a taxa máxima de limite para cheque especial. O órgão que limitou foi a CMN, Conselho Monetário Nacional, letra A. A letra B, o Bacen. Letra C, a CVM, ou letra D, o Copom. A, B, C ou D. E aí nós lembramos esse contexto lá de módulo 1, certo? Que são os integrantes do Sistema Financeiro Nacional, e você lembra que para coordenar, para fazer as coisas acontecerem no Sistema Financeiro Nacional, existem alguns órgãos, e esses órgãos que atuam ali, cada um tem uma função, certo? E aí você, lembrando desses órgãos, já fica mais fácil, você já tem um norte para responder essa questão. Vamos lá então para as alternativas, né? Qual o órgão que pode limitar a taxa de cheque especial? Taxa de cheque especial é o quê? É crédito, crédito. Então, que instituição pode limitar as políticas de crédito, as taxas de crédito? Pode limitar, pode colocar regras. Vamos começar aqui de trás para frente. O Copom. O que é o Copom? O Copom é o Comitê de Política Monetária Nacional. É aquela galerinha lá do Banco Central que se reúne a cada 45 dias, né? São 8 reuniões no ano que eles se reúnem para falar sobre política monetária e definir a Selic. A Selic, ela é definida com um objetivo que é o de controlar a inflação. Inflação essa aí que ela é determinada aí pelo um órgão também, que diz assim, a inflação tem que ficar entre tanto e tanto. E aí o Copom, né, o Bacen, na verdade, o Banco Central, através do Copom e dessas reuniões, ele tenta controlar essa inflação, deixar ela aí dentro da meta, certo? Dentro do limite da meta, talvez um pouco acima, talvez um pouco abaixo, né? Mas dentro da meta, do limite aí da inflação no Brasil, ele faz isso através do Copom. Então, o Copom, relembramos o conceito e já vimos que não tem nada a ver, então risca aqui. Sempre é legal você pegar e fazer isso lá na sua prova, tá? Não vai conseguir riscar porque você faz ela aí no computador, mas você já vai eliminando. Olha aquelas que você consegue eliminar, se precisar vai rabiscando o rascunho também que você tem, e aí fica mais fácil depois para você entender. A letra C aqui, ó, CVM. O que é a CVM? É a Comissão de Valores Mobiliários. Comissão é um grupo de valores mobiliários. O que é o valor mobiliário? Valor é algo que vale alguma coisa, mobiliário, né, que pode se mover, que não é fixo, ou seja, que troca de mãos. Valores mobiliários, valores que trocam de mãos, certo?
A CVM, então, ela vai cuidar desses valores mobiliários, que são o quê? Ações, certo? Renda variável, a própria B3, as distribuidoras, as operações das distribuidoras, né, das corretoras, elas são fiscalizadas pela CVM. Mas a CVM não limita, não envolve cheque especial, então também não está aqui. E aí sobrou para nós aqui a alternativa A e a alternativa B. Quem limita é o Bacen ou o Conselho Monetário Nacional. Então vamos lembrar, o Conselho Monetário Nacional é o pai, ele não põe a mão na massa, ele diz a regra. E o Bacen, assim como a CVM, que estão abaixo aí do Conselho Monetário Nacional, eles cumprem aquilo que a CVM diz. Então, limitar não é necessariamente colocar a mão na massa. É dizer assim, ó, existe uma regra e essa regra tem que ser cumprida. Quem vai fazer cumprir a regra? O braço, o Banco Central. Quem vai mandar, quem vai limitar? Letra A, o Conselho Monetário Nacional, certo? Conselho Monetário Nacional, ele vai limitar e foi ele que criou a regra de limitação do cheque especial, do juro de cheque especial a 8% ao ano. Obviamente, o Banco Central entrou na parte de execução disso, execução e fiscalização. Por isso é importante aí você lembrar dos três órgãos, sempre vai cair questões desse tipo na sua prova e normalmente aí você vai ficar em dúvida entre 2, 3 questões no máximo, por isso é importante você ir eliminando também aqui a correta número 1, letra A. Número 2, questão número 2, o banco CXJ, com sede no Canadá, pretende iniciar suas atividades no mercado brasileiro em 2021. Nesse caso, quem é o responsável por regular a entrada do banco CXJ no Brasil? Então, novamente, um banco internacional pode vir para o Brasil? Sim ou não? Sim, óbvio que pode. Existem diversos bancos aí internacionais que atuam no Brasil. Na verdade, a maioria deles vem de fora. Como é que eles entram no Brasil? Existe uma regra? Óbvio que existe, né? Não é a casa da mãe Joana. Às vezes parece. Às vezes parece, mas não é. Certo? Então, não é a casa da mãe Joana, existem regras. Quem é que determina essas regras? Quem é que vai dizer se pode ou não entrar, certo? Quem é o responsável por regular a entrada? Novamente, temos ali letra A, Banco Central, letra B, Conselho Monetário Nacional, letra C, CVM, Comissão de Valores Mobiliários, letra D, Presidente da República. A, B, C ou D, e aí você segue sempre a mesma linha. Vamos lá. Ó. O Presidente da República, ele vai determinar isso? Não, né? O Presidente da República tem mais o que fazer e ele não pode ficar controlando isso, ele vai ter que ter um órgão, vai ter que ter alguém direcionado para fazer isso. Tá? A Comissão de Valores Mobiliários, ela vai cuidar dos bancos, das instituições financeiras, se pode abrir um banco novo aqui ou não, quais são as regras? Também não, ela vai cuidar de valores mobiliários. Também, igual à questão anterior, você simplesmente aqui elimina duas e sobram apenas duas questões. Então, se o banco que é lá do Canadá quer começar a atuar no mercado brasileiro, tá? Quem é o responsável por regular a entrada? Vamos lá, regular. Regular é o que? Colocar regras, colocar leis. E aí nós temos novamente o Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional vai determinar as regras, ele vai criar o regulamento e dizer tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquele outro. E quem que vai fiscalizar, quem é que vai ver se a coisa está acontecendo corretamente? Aí sim é o Banco Central, mas não é essa a pergunta. Então aqui a alternativa correta é a alternativa B, Conselho Monetário Nacional. Lembrando aí que é simples, tá? Mas é importante você entender esses conceitos e existem 1000 maneiras de perguntar a mesma coisa para você nas questões da Ambima. São mais de 10.000 questões no banco de dados, então entenda o conteúdo, faça esse tipo de raciocínio e a sua prova, a sua certificação está garantida. Bora lá, questão número 3, então. No Brasil, qual órgão é responsável pela supervisão das cooperativas de crédito? Lembrando, cooperativas de crédito, elas também estão dentro do sistema financeiro nacional, né? Diferente aí dos bancos, elas têm uma atuação um
pouco diferente aí as cooperativas de crédito, né? Ou muito diferente aí, dependendo do ponto de vista. Elas atuam aí com... não tem clientes, elas têm associados. Todo mundo que está ali dentro, ele é sócio. Então, ele tem uma responsabilidade, mas tem um benefício também. E quem que supervisiona essas cooperativas de crédito? Letra A Credicoop. Letra B, a CVM. Letra C, o Conselho Monetário Nacional. Ou letra D, o Banco Central. A, B, C ou D? O que você acha? Então vamos lá. Cooperativas de crédito. Cooperativas de crédito. Talvez você olhe já e Credicoop. Crédito de cooperativa, Cred e Coop. Certo? Crédito, cooperativa. Será? Pode ser que sim, pode ser que não. Vamos deixar aqui. Vamos eliminando. É a CVM que vai supervisionar as cooperativas de crédito? Não. CVM vai cuidar do mercado de ações. Operações da B3, operações como aconteceu recentemente aí, que tem que ser investigadas, né, como o front-running, que a gente falou aqui na semana passada, na correção de questões da semana passada. Nós temos também, além do front-running, o insider trading, que aconteceu recente também aqui no Brasil, está sendo investigado, né? Todas essas movimentações do mercado de ações é cuidado de quem? CVM. Então, ela não vai cuidar nesse momento de cooperativas. O Conselho Monetário Nacional, ele pode cuidar das cooperativas? Em tese, sim, certo? Porque ele é o órgão máximo, então ele vai cuidar de tudo. Mas ele supervisiona ou não? Não, a supervisão não está a cargo do Conselho Monetário Nacional. Lembra que o Conselho Monetário Nacional é o cara que só manda fazer. Ele não faz, ele não põe a mão na massa, e como ele não põe a mão na massa, ele não pode supervisionar. Ele vai dizer como tem que ser feito e vai mandar alguém fazer. A regra está aqui, ó. A regra está aqui, você segue, você cumpre essa regra, você supervisiona para ver se está sendo feito de forma correta, certo? E aí nós temos duas alternativas novamente, letra A ou letra D, Credicoop ou Banco Central. E aí você lembra que se nós estamos falando de órgãos do Sistema Financeiro Nacional, ele é meio limitado. Você vai lembrar lá que tem o Conselho Monetário Nacional, o Banco Central, a CVM, né? Aí tem uma outra estrutura lá que a gente fala lá da SUSEP, da Previc e tudo mais, né? Que a gente tem aquele quadro lá para você lembrar disso tudo. Mas você lá nos órgãos do Sistema Financeiro Nacional, você ouviu falar em Credicoop? Não, não tem nada a ver. E lembre-se, supervisão de instituições financeiras sempre vai ficar a cargo do Banco Central. Supervisão, quem faz é o Banco Central. Instituições financeiras, as cooperativas de crédito estão dentro dessa linha de instituições financeiras, certo? Letra D é a correta aqui na questão 3. Questão 4. Quanto à SUSEP, SUSEP, ó, falamos dela agora, né, a Superintendência de Seguros Privados. É correto o que se afirma em... Número 1. A SUSEP fiscaliza as entidades de previdência complementar aberta. 2. Ela fiscaliza as entidades de seguros e resseguros. 3. Fiscaliza as empresas de consórcio. E 4. Fiscaliza as entidades de previdência complementar fechadas. O que está correto é o que a pergunta nos diz. Letra A, 1 e 2. Letra B, 1, 2 e 4. Letra C, todas as alternativas. Letra D, 2 e 4. Bora dar uma olhadinha então, entender como é que se resolve as questões na prova. Vamos lá, número 1. Fiscaliza as entidades de previdência complementar aberta. SUSEP, ela está obviamente ligada à previdência complementar, e aí você pode ficar na dúvida. Aberta, fechada, eu não lembro se a SUSEP faz isso, certo? Mas, obviamente, a SUSEP ela vai cuidar da previdência complementar aberta. Professor, não lembro o que é a previdência complementar aberta. Previdência complementar aberta é aquela que qualquer pessoa pode entrar. O Wagner, o João, a Maria, o Pedro, o Paulo, a Natália e assim por diante.
qualquer pessoa pode entrar na previdência complementar aberta. A previdência complementar fechada, que nós temos ali no item 4, não é a SUSEP que cuida, certo? Porque a fechada, ela é restrita a algumas pessoas. Como assim restrita a algumas pessoas? Previdência complementar fechada, ela está normalmente vinculada a uma empresa. Então, por exemplo, a previdência complementar dos funcionários da Petrobras. Para você entrar e receber, né, os benefícios ali, entrar no fundo de previdência complementar dos funcionários da Petrobras, o que você tem que ser? Um funcionário da Petrobras. Então ela não está aberta a qualquer pessoa, é um grupo restrito, você tem que estar vinculado àquela empresa, normalmente até porque o contrato que é feito com aquela empresa tem algumas vantagens e muitas vezes a própria empresa ela também aporta um valor junto com o funcionário, né, para fortalecer aí a questão da previdência complementar, certo? Então essa daqui está correta, a 1, e automaticamente a 4 está errada, certo? Se você entendeu que a questão 4 está errada, no mesmo método que nós fizemos anteriormente, você sabe que a alternativa C de todas as alternativas está errada, a D, que é 2 e 4, também, e a B também. Então, facilmente aqui já seria possível identificar que a alternativa correta é a alternativa A, 1 e 2. Mas vamos olhar para cada uma das alternativas e falar, porque esse é o nosso objetivo aqui, quando a gente faz correção de questões, são questões comentadas para você entender e relembrar todo o assunto. Ela fiscaliza, né? Ela quem? A SUSEP fiscaliza as entidades de seguro e resseguro? Sim, até porque a gente já viu que essa é a alternativa correta, né? Mas por quê? Vamos lá, seguro, a SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, olha só, óbvio que ela vai cuidar das entidades de seguro. Então, seguro de carro, casa, qualquer dúvida que o cliente tiver, qualquer problema, se ele quiser reclamar do que foi vendido para ele, da cobertura, ele vai reclamar com quem? Com a SUSEP, certo? Quem vai zelar pela solvência ali e quem o seguro seja pago corretamente ao beneficiário? A SUSEP. E quem vai cuidar do resseguro? Resseguro é o seguro do seguro. Seguro do seguro? O que é seguro do seguro, professor? Basicamente é o seguinte, uma grande empresa, imagine, ela vai até a seguradora HDI para fazer seguro de toda a frota de veículos dela. Ela tem ali 1000 veículos para fazer o seguro. E alguns veículos, caminhões, ônibus, etc., aí, de muito valor agregado. Então, o montante é muito grande. E, obviamente, a empresa que vai fazer o seguro, às vezes ela diz assim, cara, se um dia der PT, der merda, e precisar acionar o seguro de todos esses veículos, acontecer uma tragédia aí, eu vou quebrar. Porque eu não tenho como bancar tudo isso. É muito alto. Então, ela divide essa responsabilidade com uma resseguradora. Inclusive, no Brasil, existem resseguradoras operando e existe uma resseguradora brasileira, que é a IRB, IRBR. Se você for pesquisar, ela é bem conhecida aí por alguns pontos negativos. Ela caiu muito na bolsa aí no último ano, né? Mas é uma empresa aí de resseguros, certo? Ela faz o seguro do seguro. É dividir um pouquinho da responsabilidade. Óbvio, ela também ganha uma parte do prêmio, ganha uma parte do valor que você está pagando ali pelo seu seguro, né? Mas caso aconteça alguma coisa, é ela que vai bancar, né, toda essa despesa, dizendo assim, olha só, eu tenho um seguro desse seguro aqui que eu fiz para a empresa X, que tem aí mais de 1000 veículos, certo? Então também está correto, só relembrando então esse conceito. E a fiscalização de empresas de consórcio não é atribuição da SUSEP, certo? Então nós já sabíamos aqui que o correto era 1 e 2. Continuamos aqui, a letra A foi a correta. Questão número 5. Um banco múltiplo com carteiras comerciais e carteira de crédito imobiliário pode... Vamos lá. 1. Captar depósito à vista. 2. Cuidar de fundos de investimento. 3.
podem atuar com crédito para investimentos de longo prazo. 4. Atuar com operações de arrendamento mercantil. O que está correto? Letra A, somente 1, B, 1, 2 e 4, C, todas as alternativas, ou D, 1 e 4. Qual você acha que é a alternativa correta? Bora lá, então, vamos relembrar o conceito de um banco múltiplo. O que é um banco múltiplo? Lembra que um banco, uma instituição financeira, ela pode ter várias expertises, né? E aí ela pode atuar em mais de um segmento, obviamente ela vai ter mais de um CNPJ. Lembrando lá, por exemplo, o Itaú. O Itaú tem o Itaú Unibanco, né? O banco normal, tem a Itaú Cred, né? Que cuida da parte de financiamentos em geral, tem a parte do Itaú ali que cuida somente de financiamentos imobiliários, tem a Itaú Card, que cuida somente de cartões, certo? E assim por diante. Cada uma tem um CNPJ, tem o Itaú BBA, que cuida da parte de investimentos, por exemplo, né? E aí, todas essas áreas dentro do banco, elas têm sua expertise, têm seu CNPJ. O Banco Itaú é considerado um banco múltiplo, porque ele tem várias carteiras. E um banco múltiplo, ele tem que ter mais de uma carteira, né? Pelo menos 2 carteiras para ser considerado banco múltiplo, e obrigatoriamente, dentre as carteiras do banco múltiplo, uma delas tem que ser comercial ou de crédito. Se a instituição financeira, o banco, tiver mais do que 2 carteiras e uma delas não for a comercial ou a de investimento, certo? Ele não é considerado um banco múltiplo, então anota essa placa, é importante aí você lembrar disso, certo? Mas aqui nós estamos falando já de um banco múltiplo, então já está caracterizado um banco múltiplo. Ele tem então a carteira comercial, que caracteriza ele como banco múltiplo, e uma carteira de crédito imobiliário. Com isso, o que ele pode fazer? Banco comercial, lembra do banco comercial? É o Itaú, aquela agência que tem lá na rua. Você entra, faz depósito à vista, certo? Você desconta um cheque, você até pega empréstimo, mas a principal ideia, você consegue fazer depósito a prazo, depósito à vista, certo? Depósito na sua conta poupança, mas lembre que a carteira comercial, o banco comercial, é aquele que tem agência física lá na rua. É muito fácil de você entender. E aí você vai lembrar que ele pode captar depósito à vista. E a prazo também ele pode captar via CDB, pode captar ali na poupança, né? Bem tranquilo também. 2. Pode cuidar de fundos de investimento? Então vamos lá. Eu citei o exemplo do Itaú, e o Itaú, citei o exemplo do Itaú Unibanco, que é a carteira normal, ali a carteira comercial, agência lá na rua, e citei o Itaú BBA, o Itaú IBBA, né, como é chamado, é o banco de investimento do Itaú. Banco de investimento, ele não tem na rua. Você não acessa ele ali, você não consegue fazer um depósito à vista, certo? Banco de investimento, ele vai pensar mais em longo prazo, certo? E em investimentos. Portanto, a carteira comercial e imobiliária não tem nada a ver com investimentos. A 2 está incorreta. Eles podem atuar com crédito para investimento de longo prazo? Novamente aqui, ó. Não é o caso de investimento, certo? Carteira comercial ou carteira imobiliária não vai cuidar de investimento, certo? Então, assim, ó, o imobiliário vai cuidar do quê? Imóveis. Comercial é a agência ali na rua, certo? Ficou bem claro, ficou bem tranquilo. E 4 agora. Atuar com operações de arrendamento mercantil, porque na mesma linha que nós seguimos antes, você vê que aqui ó, a 2 está incorreta, então você tiraria a letra B e tiraria a letra C. Sobraria ali letra A ou letra D. A 1 nós sabemos que está correta e a 4. Bancos múltiplos com carteira comercial e carteira de crédito imobiliário pode operar com arrendamento mercantil? O que é o arrendamento mercantil? Trocando em miúdos, o leasing, por exemplo, é um arrendamento mercantil. Você tem um bem, certo? Que ele só vai para o nome do cliente depois que ele termina de pagar. Então, não é necessariamente aqui o crédito imobiliário. Então, a alternativa correta aqui é a letra A.
Um banco múltiplo com carteira comercial e carteira de crédito imobiliário, ele pode captar depósito à vista. Também pode captar depósito a prazo, também pode captar via CDB. Ele também pode fazer empréstimos, né? Só que ele vai focar mais em curto e médio prazo. E ele não vai entrar muito na questão de fundos de investimento ou créditos para investimento de longo prazo. Aí vai partir para outras instituições. E o crédito imobiliário vai cuidar aí basicamente de crédito imobiliário. Questão número 6. Peter é o seu cliente e possui um estacionamento. No estacionamento, né, ele tem uma receita X ali. E, de repente, um certo dia, no dia 9 de março de 2021, o Peter recebeu uma transferência na sua conta corrente empresarial no valor de R$108 mil. Nesse caso, o que você deve fazer? Lembrando ali que estamos aqui falando aí de lavagem de dinheiro, nesse ponto aqui, certo? Quem cuida, o órgão máximo para cuidar de lavagem de dinheiro é o COAF, e algumas operações elas devem ser comunicadas ao COAF, e aí tem algumas regrinhas lá, certo? Negociações suspeitas, né, em espécie, acima de 10 mil, elas obrigatoriamente devem ser comunicadas ao COAF, certo? Lembra aí desse detalhezinho, o que for suspeito tem que ser comunicado acima de 10 mil reais. Quais são as outras regrinhas, professor? Certo? Operações em espécie acima de 50 mil reais, não importa o que aconteça, é suspeito, não é suspeito, eu sei de onde vem o dinheiro, eu sei que o cliente é correto, eu sei o que esse cliente faz, inclusive ele já me falou de onde vem esse dinheiro, não importa, tem que abrir o protocolo e comunicar o COAF via SysCoaf, certo? Então tem algumas regrinhas ali e vamos ver as alternativas aqui. No caso do Peter, que teve uma transferência recebida na conta empresarial dele de 108 mil reais, o que deve ser feito? Letra A, informar o cliente, o COAF e o cliente em até 24 horas? Não, não e não. Primeiro de tudo, porque você nunca vai informar o cliente. Peter, olha só, eu tô com a tua operação aqui, que ela é suspeita, certo? E eu vou ter que comunicar o COAF, que é o órgão aí que combate a lavagem de dinheiro, tá bom? E eu vou ter que fazer isso, tá? Então, assim, porque a tua operação é suspeita ou ela ultrapassou certo valor, eu tenho que comunicar. Não, até porque daí se esse cliente, ele estiver lavando dinheiro, ele vai parar e dificilmente aí você vai conseguir, às vezes, desmantelar uma quadrilha. Parar não, né? Ele provavelmente vai trocar de instituição financeira e vai começar a fazer as movimentações suspeitas em outra instituição. Então, essa daqui, automaticamente, ela está incorreta porque nós não comunicamos o cliente. B. Informar o COAF em até 48 horas, ou seja, 2 dias. Também não. A comunicação ao COAF deve acontecer até o final do dia seguinte, né, ao ser percebida a operação suspeita. Então imagine lá, uma das outras regrinhas é que operações suspeitas que ultrapassem os 10 mil, mesmo que sejam fracionadas 2 mil por dia, devem ser comunicadas. Então o Peter foi lá e depositou 2 mil em espécie num dia, 2 mil no outro, 2 mil no outro, 2 mil no outro e 2 mil no quinto dia. Quando é que você vai comunicar o COAF? No primeiro dia, não, você não sabe se é uma operação suspeita ali e se ela vai se enquadrar dentro da regra para informar o COAF. Então, é 48 até o dia seguinte, depois que foi percebida a operação suspeita ou recebida aquela operação que tem que ser obrigatório o comunicado ao COAF, que são no caso de operações em espécie acima de 50 mil reais, certo? Então, também está incorreta, e aí ficamos aí com letra C e letra D. Letra D diz, informar o COAF até o dia seguinte, opa, olha só, pois trata-se de uma operação acima de 50 mil reais. E aí, certo ou errado? Errado também, errado, porque aqui não é uma operação em espécie, é uma transferência. Quando acontece transferência entre contas, fica o registro, certo? O registro saiu da conta do professor Wagner, lá da Francesca Educação Financeira, e foi para a conta do fulano de tal.
certo? Ficou o registro. Então, operações de transferência não é necessário fazer o comunicado ao COAF, certo? Então, você como funcionário, não deve fazer nada. Tranquilo, não precisa comunicar o COAF, beleza? Bora, correta aqui é a letra C, então. Não precisa fazer nada, tá? Vamos lá, questão número 7. Títulos custodiados pela Selic. Selic. Lembra o que é a Selic? A Selic é uma câmara de custódia, certo? Selic. Tinha antigamente a CETIP, que não existe mais, ela foi incorporada pela B3, e a B3, que também é uma câmara de custódia. O que é a câmara de custódia? É onde ficam registrados os títulos, não existe mais título em papel, nem ações, nem títulos públicos, nem títulos privados, é somente o registro desses títulos. Quem deixa registrado que o Wagner comprou, o Paulo vendeu, certo? Esse registro ele fica dentro das câmaras de custódia, a Selic e a Clearing da B3, que são chamadas de Clearing House, a Selic da mesma forma. Quais são os títulos que são custodiados pela Selic? Selic tem a ver com o quê? Títulos públicos federais. Então, os títulos custodiados aí pela Selic são títulos públicos federais. E aí nós temos aí, ó, letra A, NTN-B. NTN-B é a nota do Tesouro Nacional, né, tipo B. Existe também a NTN-B principal, que também é um título público federal. NTN-B principal não paga cupom e a NTN-B normal, ela paga cupom semestral, certo? Lembra o que é o cupom? É aquela história, você recebe uma parte dos juros no meio do caminho. Então, nesse caso, a cada 6 meses. É um título público? Sim. É custodiado pela Selic? Sim. Bora então, CDB, o que é o CDB? CDB é um título público? Não, CDB é um título de renda fixa, mas é uma dívida da instituição financeira que emitiu o CDB ou o RDB, que a regra é basicamente a mesma, certo? Com a pessoa que comprou. Então, é um título de uma instituição privada, de um banco. Então, ele não é custodiado pela Selic. Automaticamente, a questão A está incorreta. E aí depois nós temos a LTN, Letra do Tesouro Nacional, que também é um título público, é um título pré-fixado, e aí tem uma das regrinhas, né, o título pré-fixado, por quê? Por que é fácil de identificar? Porque o T da taxa, ele está no meio. Se ele estiver no fim, ele é pós-fixado. A taxa no fim é pós-fixada, a taxa no meio é pré-fixada. Então, esse aí é o tesouro pré-fixado, certo? Que você tem que lembrar para sua prova. Mas essa aqui estava incorreta, né? A B, o RDB, como eu falei, é igualzinho o CDB, então já entra em título privado. Ações também é lá pela clearing da B3 e derivativos nem se fala, então a B também está incorreta. C, nós temos aí LCI, LCA e LFT. O LFT, Letra Financeira do Tesouro, eu olho e já sei que se trata de um título público federal. Inclusive, como eu falei, ele é pós-fixado porque o T de taxa ele está no fim. É o Tesouro Selic, popularmente conhecido, mas para sua prova tem que chamar ele de LFT, Letra Financeira do Tesouro. Letra Financeira do Tesouro, Tesouro Selic, paga cupom? Não. Não, uma regrinha bem básica, tirando a NTN-B principal, que não vai pagar cupom, então é exceção à regra. Nota, que é Nota do Tesouro Nacional, a NTN, certo? Que começa com N de nota, paga cupom. Letra não paga cupom. Então, NTN-B paga cupom, NTN-F paga cupom, NTN-B principal é a exceção à regra, como tem ali escrito principal, não paga cupom, certo? Mais uma regrinha aí, mais uma coisa aí para você lembrar aí para sua prova. E aí agora vamos falar de LCI e LCA. Estamos falando de títulos públicos ou títulos privados. Letra de crédito imobiliário e letra de crédito do agronegócio são gerados por instituições financeiras, certo? Que operam aí com crédito imobiliário ou crédito do agronegócio. Então, também
não é. Automaticamente sobrou para nós aí a letra D, NTN-B, que como eu falei, paga cupom, nota do Tesouro Nacional do tipo B, LFT, letra financeira do Tesouro, que é o Tesouro Selic, e LTN, que é o Tesouro Pré-fixado, né? Pré porque o T de taxa não está no final. Bora então, 8. Sob a ótica do PIB, o que é o PIB? O Produto Interno Bruto, na fórmula C mais I mais G mais EI, podemos afirmar que estão corretas as afirmações contidas em. Então vamos lá. Com base nessa fórmula C mais I mais G mais EI, o que está correto aí em relação ao PIB? Só lembrando que o PIB, tá? Ele é calculado sempre em relação a países ou estados, nunca entidades, órgãos públicos. Não existe PIB, só que o PIB é a soma da riqueza de um país, por exemplo, de uma empresa. Não existe PIB de uma empresa, existe PIB de um país, existe o PIB do estado de São Paulo, né, o PIB da cidade de São Paulo, nunca o PIB da Petrobras. Nunca vai ser calculado dessa forma. Como é que é calculado o PIB? Então vamos lá, ó. C de consumo, I de investimento, G de gastos e I de exportações menos importações, certo? Que também pode ser apresentado aqui como exportações líquidas, certo? E aí vamos para as alternativas. 1. O consumo das famílias é utilizado para cálculo do PIB? C de consumo. Consumo de quem? Consumo das famílias. Correto. 2. O PIB é calculado a partir dos bens e serviços finais do país? Sim, perfeito também. Por que bens e serviços finais? Imagina o pãozinho. Você vai calcular o preço da farinha, fermento e sal e depois calcular no PIB também o pãozinho pronto? Não. O pãozinho, certo? Você calcula ele pelo valor dele como pãozinho, não o valor da farinha utilizada ali e também o valor do que foi pago ali, que foi construído ali o fermento e outros ingredientes do pãozinho, certo? PIB sempre bens e serviços finais. Mesma coisa o exemplo de um carro. Você não calcula ali a riqueza, né? Quanto custou ali, quanto vale a roda, as peças do motor, as portas. Não, você calcula o carro, a forma como ele é vendido depois de estar pronto, certo? Bens e serviços finais é o cálculo do PIB. 3. As exportações líquidas, já falamos, né? E exportações menos importações. Perfeito também é a forma que é calculado o PIB. E 4. Quando o governo aumenta os gastos em infraestrutura, aumenta o nosso PIB. E aí você pode ficar na dúvida nessa questão. O governo gastando mais aumenta o PIB ou não? Vamos dar uma olhadinha até mesmo nas alternativas, certo? 1, 2 e 3 você sabe que está certo. Então pode ser a letra A, pode ser a letra B. C e D já sabemos que não é. E aí nós olhamos aqui, A ou B? Dentro da fórmula nós temos consumo, investimento e gastos. De quem é esse gasto? Gasto do governo. Quando o governo gasta em infraestrutura, ele está gerando mais recurso, mais dinheiro para a economia, mais riqueza. Por quê? Ele está investindo, ele está gastando. Ele vai gastar dinheiro, esse dinheiro vai entrar na economia, vai gerar emprego, vai gerar renda. Então o governo começa a construir uma nova estrada, um novo aeroporto. Isso automaticamente aumenta o nosso PIB, certo? Então esse gasto, esse G de gasto, também está correto. Então aqui, letra B, todas as alternativas estão corretas. 9. Um fundo de investimento da corretora QWPS tem como objetivo acompanhar a taxa DI. Nesse caso, nós podemos afirmar que esse fundo é um fundo, letra A, passivo, letra B, ativo, letra C, alavancado ou letra D, cambial. Então, um fundo que nós não sabemos como é o nome do fundo, nem no que ele investe, o que é um fundo de investimento, é parecido lá com um condomínio. Existem cotas, que são as casinhas, os terrenos dentro desse condomínio.
Cada investidor ele compra uma quantidade X de cotas, que são esses terrenos, e óbvio, o dinheiro de todo mundo que está dentro do condomínio, dentro do fundo, é utilizado para comprar ativos ou até outras cotas, quando é um caso de fundo de investimentos em cotas, né? O FIC, fundo de investimento em cotas, ele não compra um ativo, mas compra cotas de outros fundos. Aí é mais um assunto para você relembrar lá de módulo 5 de CPA 10 e que também cai muito em CPA 20 e CEA. Esse fundo QWPS, da corretora QWPS, ele tem um objetivo. O gestor, quem é o gestor do fundo, é o cara que vai comprar e vender os ativos. Com que objetivo? Comprar barato e vender caro. Porque ele tem que aumentar, certo? Aumentar o valor que ele tem ali em carteira, para dar rentabilidade aí para os investidores e os investidores quererem cada vez mais aportar nesse fundo. Um exemplo bem legal aí de citar, a gente sempre fala aqui do fundo verde lá, da Verde Asset do Luiz Stuhlberg, né? Ele tem um rendimento muito acima da média aí, se for pegar aí desde 94 ou 97, que foi quando ele foi fundado, e normalmente ele está fechado aí para novos investimentos. Por quê? Muita gente procura. Muita gente procura. Quando ele começou, o fundo verde, o aporte mínimo era de 5 mil. Recentemente, esse ano, ele abriu para novos aportes, ou seja, permitiu que outros investidores entrassem com um aporte mínimo de 50 mil e simplesmente travou todas as corretoras, porque muita gente queria entrar, porque ele apresenta um bom resultado. O gestor compra barato e vende caro, gera resultado. Basicamente, esse é o objetivo aí do gestor dentro de um fundo de investimento, certo? E o fundo, nesse caso aqui, ele tem um objetivo. Qual é o objetivo? Acompanhar a taxa DI. Taxa DI, vamos relembrar, é lá sobre módulo 1. Taxa DI é a diferença, certo, de taxa das operações interbancárias. Interbancárias entre os bancos. Quando um banco empresta dinheiro para outro banco, ele cobra uma taxa. Porque o banco vive de spread. E aí para de mimimi, para de choramingar, dizer assim, o banco cobra muito juro, pode até ser que cobre. Pode até ser que cobre, realmente no Brasil é um dos lugares que mais se cobra juro aí, em relação aos bancos aí, mais cobram juro, certo? Mas é o ganha-pão deles. E você que quer trabalhar em instituição financeira, em banco ou qualquer outra instituição, vai querer receber o seu salário, então ele precisa do spread, que é essa diferença, certo? O banco ele também cobra juro quando ele empresta para outro banco. E por que um banco pede dinheiro emprestado para outro banco? É para fechar no verdinho. Lembra que o Banco Central ele exige que todas as instituições financeiras fechem no 0 a 0 no final do dia, certo? Ou seja, ele não pode ter emprestado mais dinheiro do que ele captou ou do que ele tem ali. E aí, quando ele está no vermelho, porque ele emprestou demais, o que ele faz? Ou ele vai lá e pede dinheiro para o governo, certo? Que é a política de redesconto, onde o governo, em alguns casos, vai ter uma taxa menor ou maior, normalmente maior, ele vai lá, pede esse dinheiro para o Banco Central e deixa a conta dele certinha. Ou ele pode pedir esse dinheiro emprestado no mesmo dia para outro banco e aí negociar uma taxa mais barata e diz assim, ó, o banco X, eu estou devendo hoje, mas amanhã eu já tenho dinheiro e já te pago, então me cobra uma taxinha menor aí que quando você precisar eu também te empresto numa taxa menor. E normalmente é isso que acontece. A diferença dessas operações de um banco negociando com o outro gera essa taxa DI, certo? Então, mais um conceito aí da sua prova de certificação que está aqui. Essa taxa DI, muitos fundos de investimento, eles têm como objetivo acompanhar essa taxa. Ou seja, a taxa subiu aqui de 1 para 2%, certo? O fundo tem a ideia de acompanhar, ficar muito perto. Esse fundo quer chegar em 3% aqui já? Não, não, ele vai querer acompanhar. Ele não vai mudar muito, ele vai ficar muito pertinho. Se ele subir pouca coisa, 2,000 alguma coisa, se ficar abaixo é 1,90 e pouco, ele vai ficar muito perto. O gestor tem o objetivo de acompanhar, certo? E como ele quer acompanhar, o que nós podemos afirmar? Que letra A é um fundo passivo, letra B ativo, letra C alavancado ou D cambial. Vamos lá. Primeiro de tudo, vamos eliminar. Cambial. Alguém falou em câmbio aqui?
Falou em taxa spot, taxa swap, dólar ou alguma outra coisa? Não, nem sabemos se esse aqui é um fundo de renda fixa, renda variável, cambial, não sabemos, a questão não diz. Então, letra D está errada, completamente errada. Letra C é um fundo alavancado, e aí você vai lembrar o que é estar alavancado. Estar alavancado é pedir dinheiro emprestado. Um fundo pode estar alavancado? Sim, desde que lá no fundo, na lâmina, diga que ele é um fundo alavancado, ou seja, que ele pode pegar dinheiro emprestado para investir. E óbvio, ele só vai pegar dinheiro emprestado para investir quando ele achar que o retorno do investimento vai ser maior do que o juro que ele está pagando, senão não faz sentido. Mas o mercado ele oscila, como nós vimos bastante aí já, né? Acompanhamos isso diariamente e pode acontecer de perder. E o fundo alavancado, ele pode perder mais até mesmo do que o patrimônio líquido dele. O que é o patrimônio líquido, professor? Patrimônio líquido é a soma de todo o dinheirinho que tem lá dentro, de todas as cotas. Ou seja, se você está dentro de um fundo alavancado e ele perder muito dinheiro e tiver que pagar o juro e de repente faltar dinheiro no caixa lá, porque ele usou tudo para pagar as contas, você tem que aportar mais um dinheirinho, porque é um fundo alavancado que pegou dinheiro emprestado, que pode pegar dinheiro emprestado. Eliminou duas que você já tem certeza que não é, sobrou aí duas alternativas. Ele é um fundo passivo ou um fundo ativo? E aí você vai lembrar, fundo passivo tem o objetivo de acompanhar o benchmark. O que é o benchmark? É uma referência. Qual é a referência que o fundo da QWPS quer acompanhar? A taxa DI. E um fundo ativo, professor? O fundo ativo ele quer ultrapassar, ou seja, se o DI chegou em 2%, eu tenho que chegar acima dele, porque eu sou um fundo ativo. E normalmente os fundos ativos eles vão cobrar taxa de performance para dizer assim, olha, se eu superar a taxa, o meu benchmark em tanto por cento, você me paga mais. Porque quer dizer que eu sou fodão, eu sou muito bom e eu estou fazendo mais do que eu prometi que eu ia fazer. Eu estou superando o benchmark, que é a minha referência, certo? Então, o correto aqui é a letra A, um fundo passivo, porque ele quer acompanhar a taxa DI. Se ele quisesse superar, seria um fundo ativo. Agora, então, questão 10. Seu cliente, tá? Ele comprou debêntures de uma empresa chamada QQTS e logo depois descobriu que essa empresa tem passado por dificuldades financeiras. Em relação ao receio, ao medo do seu cliente, é incorreto afirmar que. Antes de nós entrarmos nas questões, vamos lá dar uma olhadinha nos detalhes. O cliente comprou uma debênture. O que é uma debênture? Debênture é um título público federal, um título privado. O que é? Um título de renda fixa, variável, renda fixa, privado. Por quê? É uma debênture de uma empresa. Debênture nada mais é do que um título, um papel, que diz que você emprestou dinheiro para uma empresa que vai fazer um projeto, né? Lá está especificado o que ela quer, para que ela quer usar esse dinheiro. Você confiou e emprestou dinheiro para ela e lá na frente, lá no futuro, ela vai pegar e te devolver esse dinheiro com juros. Quanto de juro? Vai estar lá. Se é pré-fixado, se é pós-fixado. Ah, é pós-fixado. Vou te pagar aí 110% da taxa DI. Vou te pagar Selic mais alguma coisa. Vou te pagar só a Selic. Vou te pagar 10% ao ano. É pré-fixado, vai estar estipulado ali quando você comprar, certo? Então, seu cliente foi lá e comprou uma debênture, comprou um título aí de uma empresa. Qual empresa? QQTS. Logo depois ele descobriu que a empresa está com dificuldades financeiras. Dificuldade financeira fala em risco de crédito. Por quê? Dificuldade financeira, quando você tem dificuldade financeira, qual que é o seu medo? Não ter dinheiro para pagar todas as contas. E uma empresa com dificuldade financeira pode faltar dinheiro para ela pagar as contas. Uma das contas que a empresa tem é a dívida com o debenturista, que é o dono da debênture, aquele que comprou a debênture. Então existe um risco de crédito nesse sentido. Com relação ao medo do seu cliente, o que é incorreto? E isso é muito importante. Lá na prova da Ambima tem muita pegadinha que vai estar lá. Incorreto. A questão incorreta, exceto, tá? Cuide muito com essas palavrinhas. Presta bastante atenção. Não leu direito, às vezes está com pressa, está ansioso, tá? Daqui a pouco você olha a primeira questão ali, você vê que ela está correta e era para escolher a incorreta, você marca, segue em frente e Schluss, como diz o alemão.
estiloso, acabou. Perdeu uma questão, às vezes, por bobeira, certo? Então, vamos lá. Ó. Em relação às debêntures aqui, que o cliente comprou da QQTS, o que é incorreto? Então, vamos lá. Ó. Existem várias empresas com rating mais baixo e que mantêm sua negociação e pagamento de debêntures. O que é o rating? Rating é o risco de crédito, ou seja, né, quando você compra um título de uma empresa, você tem um rating lá que você pode olhar, que são empresas de rating que determinam, olha, eu analisei a empresa QQTS e ela tem um nível de endividamento ali, ela tem um risco de não pagar as contas de tanto. E aí eles dão uma nota, essa nota é em letras, ela começa lá em A, A, certo? Que é o AAA, e vai baixando. A, aí depois BBB, BB, B, CCC, CC, C e assim por diante, certo? Basicamente até aí, aonde até nível BB, ele é chamado de Investment Grade, que ou seja, é bom investir, tem um nível de investimento aí seguro, você pode investir, dificilmente vai ter problemas, e depois já começa a ser mais especulativo, até que lá nos índices C, ali, né, você começa aí a ter um risco muito maior e, obviamente, se cobra um preço maior para você comprar uma debênture dessa, certo? Então, assim, ó, quanto mais para baixo, maior o risco de crédito. Então, bora lá, ó. Existem empresas com rating mais baixo do que, por exemplo, AAA ou até mais baixo do que a QQTS e mantém a negociação? Sim, não é todas as empresas que têm lá rating B que vão deixar de pagar, assim como não é todas as que têm rating A que vão pagar, certo? Existe a possibilidade de mudar? Sim, o mercado é cíclico, muita coisa pode acontecer. Então, essa daqui está correta. E aí nós queremos a incorreta, então essa daqui não nos serve. Letra B. Tá? A corretora, como agente fiduciário, irá fazer o possível para proteger os investidores. O que é agente fiduciário, certo? Agente fiduciário realmente ele vai representar os debenturistas, pode ser uma corretora ou outra espécie de agente fiduciário que realmente tem o papel de proteger os investidores, ver se tudo acontece corretamente e, óbvio, dependendo aí da forma como essas debêntures são estruturadas, e aí existem garantias específicas, você pode lembrar lá do refluxo, que é as garantias que a debênture pode apresentar, refluxo. Vamos falar sobre isso em seguida aí, só para você lembrar, beleza? Ele vai proteger esse agente fiduciário? Claro que vai, então ela também está incorreta. Existe a possibilidade de calote dessa empresa? Sim, até uma AAA existe a possibilidade. É menor, mas existe. Contudo, o cliente está protegido pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, pois comprou 30 mil de debêntures dessa empresa. Bora então aos detalhes. Primeiro, sabemos quanto ele comprou? Não. E o segundo ponto, ele está protegido pelo FGC? Também não, porque o FGC é somente para operações de instituições financeiras. A debênture não é de uma instituição financeira, é de uma empresa normal e aí não tem nada a ver com o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que é criado ali, foi criado pelas instituições financeiras para proteger os investidores em caso de quebra de bancos e instituições financeiras como um todo, que protege o FGC até 250 mil reais, certo? Então, automaticamente a questão incorreta é essa, a letra C, e aí nós vamos aqui ver a última. Existe a possibilidade de ele vender essas debêntures no mercado secundário? Existe, tá? Você consegue pegar a sua debênture, a debênture do João, que é o meu cliente, ele vende lá por o Marcos, que é um outro cliente que quer a debênture da empresa QQTS. Isso acontece aonde? No mercado secundário. Perfeito, essa também é uma questão correta e aí nós não queremos ela, certo? Correto aqui é a letra C e vamos aí rapidinho falar só sobre os tipos de garantias das debêntures e aí obviamente o tipo de garantia mais o rating é o que vai determinar ali a segurança, né, ou a maior segurança dessa debênture, certo? Existe aí, como eu falei, uma regrinha para você lembrar que é o refluxo.
refluxo. Lembra dessa regrinha aqui? Chega lá na sua prova, anota ela lá no seu papel de rascunho, que você pode anotar. E aí depois você lembra dessa regrinha se cair alguma questão sobre debenture. Re é de garantia real. Existe um bem ali que, caso a empresa não pague, esse bem vai ser vendido para pagar os debenturistas. Flutuante, certo? Flutuante. Essa garantia flutuante também é um bem que fica em garantia, mas não é o mesmo bem. A empresa pode trocar o bem por um outro, certo? Eu preciso vender aquele bem que estava em garantia, ela pode trocar e colocar um outro no lugar. Ela é uma garantia forte, mas mais fraca do que a real, porque esse outro bem, ele pode ter menos liquidez ou pode valer menos. Então, obviamente, ele tem menos força do que a garantia real. Por isso que sempre é nesse sentido aqui o peso das garantias. Depois nós temos o qui de quirografária. Quirografária, certo? Quirografária significa basicamente aí que você, debenturista, tem prioridades aí nos recebimentos caso essa empresa quebre. E normalmente nas garantias quirografárias, qualquer dívida vencida da empresa, você pode aí dar todas elas como vencidas e cobrar aí que a empresa pague os debenturistas. E por fim, nós temos a subordinada, que é a mais fraca, que você vai receber na vala comum, vai receber com todos os outros credores, caso a empresa quebre. Cada uma delas tem um peso, obviamente aí você precisa analisar tudo antes de adquirir uma debenture. E lembra dessa regrinha, refluxo, real, flutuante, quirografária, subordinada, e aí você tá craque aí para sua prova de certificação. Questão número 11. Quando analisamos o perfil de um investidor no que tange a situação financeira do cliente, API, análise de perfil de investidor, mostrar um investimento, ofertar um investimento aí que esteja aderente ao perfil do investidor. Uma pessoa aí com 90 anos de idade, você pegar e fazer um plano de previdência privada com tabela regressiva que para ela, por exemplo, ter um retorno em relação ao imposto de renda, né? Ela começa pagando 35% e a cada 2 anos cai 5%. Não tem lógica, né? Você não está seguindo aí o perfil do investidor. Então, quando nós falamos em API, em análise de perfil de investidor, algumas perguntinhas são feitas para criar esse perfil, entender o perfil do cliente. E aí tem algumas regrinhas lá, né? No que tange a situação financeira do cliente, certo? O que é preciso saber quando nós queremos fazer perguntas sobre o perfil do investidor. Tá? Em relação à situação financeira, letra A, eu pergunto para ele quais os investimentos ele já aplicou? Não, esse aqui tem a ver com conhecimento do produto e não com situação financeira, certo? 2. Qual a finalidade do investimento? É importante saber a finalidade? Claro que é. Claro que é, até para saber o tempo que ele vai poder ficar, o risco que ele pode tomar ali, né? Daqui a quanto tempo ele vai precisar do dinheiro, se é daqui a 3 meses, 6 meses ou daqui a 5, 10 anos. Tudo isso muda quando você analisa o perfil de um investidor. Mas isso tem a ver com a situação financeira dele? Não, tem a ver também com a questão de objetivo, quanto tempo ele vai ficar, risco que ele pode tomar. Nenhuma das alternativas, né? Não. E aqui, assim, obviamente, qual o patrimônio do cliente? Quanto ele ganha? Qual o patrimônio? Porque com isso eu consigo saber. O fulano de tal, ele tem casa própria e já está quitada, ele tem carro, ele tem outros investimentos, ele tem um salário fixo aí de 10 mil reais, certo? E com isso, a situação financeira dele é mais confortável, ele pode tomar mais risco. Não quer dizer que ele irá tomar ou que será aconselhado ele tomar mais risco, mas existe uma probabilidade de ele poder tomar mais risco porque a vida dele é mais estável. Já o outro indivíduo que ainda não tem patrimônio, está construindo, certo? Não tem uma renda fixa, é uma renda sazonal, aí meses dá muito bom, outros meses não tanto, automaticamente ele terá um perfil diferente, porque o risco para ele, de ele precisar de um dinheiro que ele venha a investir,
é maior do que para esse indivíduo aí que eu falei anteriormente, que já tem uma vida mais estável. Então, correto aqui é letra C. Bora para a questão 12. Após uma longa investigação por lavagem de dinheiro, foi descoberto que o dono da empresa TZA Limitada fazia parte de um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro e teve lucro de 11 milhões de reais com desvio de recursos públicos e pagamentos de propina. Nesse caso, é incorreto afirmar que, lembrando aqui novamente, incorreto, voltamos a falar de lavagem de dinheiro, tá? Então é COAF, aí você lembra lá do COAF, lembra das regrinhas, né? Quais são as fases da lavagem de dinheiro? Olha só, professor ajudando aqui, ó. COI, colocação, ocultação, integração. Não tem nada a ver com essa pergunta, mas é bom relembrar o conceito, certo? E aí vamos lá. O cidadão foi preso, o dono foi preso aí porque ele ganhou, ele teve lucro de 11 milhões de reais, certo? O que é incorreto afirmar em relação à lavagem de dinheiro que pode acontecer aqui com esse camarada ou outras pessoas? Letra A. Ele pode ser condenado à prisão ou multa de até o dobro do valor que lucraram com o esquema de corrupção. Correto ou incorreto? Incorreto. Mas, professor, a regra diz lá que a multa é do dobro do valor. Aqui nós temos dois probleminhas. Primeiro, é o dobro do valor, certo? O dobro, não podendo ultrapassar 20 milhões. Então, aqui, se fosse o dobro, chegaria a 22, não seria esse o valor. A multa máxima que o dono da empresa pagaria é de 20 milhões, certo? E um grande macetezinho, uma grande placa aí para você sempre lembrar, que é o ou aqui que eu vou marcar ao redor para você ficar de olho, porque não é prisão ou multa, é prisão e multa. Quem é condenado por lavagem de dinheiro está sujeito a prisão e multa, certo? Então, vamos para as outras questões. Já sabemos que essa daqui é a incorreta e vamos dar uma olhadinha nas outras aí só para a gente comentar e falar dos outros assuntos. O dono da empresa, certo? Corrupção, ele pode ter a pena reduzida de 1/3 a 2/3 caso coopere com as investigações? Sim. Lembrando, o juiz ele pode amenizar a pena, tá? De 1/3 a 2/3, reduzir a pena, se o camarada disser assim, olha, eu não fiz isso sozinho, tá? Eu paguei propina, tem um esquema de corrupção, lembra lá da Lava Jato e tudo que aconteceu, do Petrolão e etc, né? Teve delação premiada, então se ele fizer delação premiada, ele vai ter essa redução de pena, certo? A multa máxima é de 20 milhões? Falamos sobre isso agora, certo? Então, tranquilo aqui, essa é correta, não é o que nós queremos. E por fim, aqueles que participam indiretamente têm a mesma condenação? Sim, não importa se é o cabeça, tá? Ou se é alguém que simplesmente fechou o olho, a condenação é a mesma, certo? Pagar até o dobro do valor que você ganhou ou queria ganhar com aquela operação de lavagem de dinheiro. Prisão da mesma forma. E lembrando que pode subir de 1/3 a 2/3, também pode aumentar a pena caso seja comprovado aí que houve uma formação de quadrilha, certo? Que tinha mais gente aí que era uma formação de quadrilha, isso pode elevar a pena também. Bora então, questão número 13, e vamos aí nos encaminhando para o final. Quem se reúne, né? Se reúne 8 vezes por ano para definir a taxa Selic meta e seu viés, implementando a política monetária. Quem se reúne? Letra A, o Banco Central, letra B, a OEA, letra C, o Copom ou letra D, o Spot. Essa aqui o professor lá no início falou sobre isso, né? Acabei aí dando toda a explanação. A gente faz ao vivo, então às vezes a gente acaba dando com a língua nos dentes, né? Normal. Mas quem que define a Selic Meta? E aí só vamos lembrar, existem dois tipos de Selic, Selic Meta e Selic Over. A Selic Meta é aquele de 2% lá que nós temos agora, que já falam na próxima reunião do Copom, já vamos dar resposta aqui, o Copom subir essa taxa aí para 2,5%, né? Pelo que vem acontecendo aí no país. Eles se reúnem, como eu falei lá no início, a cada 45 dias, ou seja, 8 vezes por ano,
para definir a Selic meta, a meta da Selic que vai ajudar a controlar a inflação. A Selic Over, que você também lembra, ela é semelhante à taxa DI, que a gente falou lá atrás, que é a média das operações, lembra? Só que a Selic Over é a média das operações dos títulos públicos federais e não das operações entre os bancos. Então, só para ficar claro aí, mais um conceito relembrado aqui no nosso quadro de correção de questões comentadas aqui na Francesca Educação Financeira. Então, assim, ó, não é o Banco Central, são membros do Banco Central, sim, mas não é o Banco Central que se reúne, não é a OEA, muito menos. Spot não tem nada a ver, é a taxa Spot, né? E taxa PTAX, que são taxas ali voltadas à questão de câmbio, não tem nada a ver. Então, correto aí é o Copom, Comitê de Política Monetária, beleza? Questão 14. Um investimento em LCI, letra de crédito imobiliário, foi ofertado ao seu cliente com taxa de 104% do DI. O que é o DI? Média das operações interbancárias. Quanto é que é essa? É medido aí diariamente, certo? Quanto à rentabilidade dessa LCI, podemos afirmar que é uma rentabilidade observada, ou seja, que já aconteceu, e absoluta, total, ou é esperada, por exemplo, né, que não aconteceu, que é algo que irá acontecer no futuro, e absoluta ou relativa. Então vamos lá. Primeira parte, ela é observada ou esperada? Para a gente já eliminar aqui duas delas. Ela é esperada. Esperada, por quê? Ofertado, não está olhando para trás, está olhando para frente. Olha só, está aqui o seu investimento, é uma LCI que vai render 104% do DI. Então é futuro. Futuro não vai ter nada a ver com observado. Observado está no passado, beleza? E aí nós temos aí letra C e D para nós definirmos. É esperada e relativa ou esperada e absoluta? Qual a diferença do absoluto para o relativo? Absoluto, 12% ao ano. Eu já sei quanto eu vou ganhar. Relativo, esse caso aqui. Quanto eu vou ganhar nessa LCI? 104% do DI, eu sei. Mas quanto é isso em percentual? Quanto de taxa? Não sei, eu dependo da taxa DI. Conforme aumentar a taxa DI, aumenta o meu lucro, a minha rentabilidade. Se ela diminuir, cai a minha rentabilidade porque ela está atrelada à taxa DI. Então, nesse caso aqui, nós temos uma rentabilidade esperada e relativa. Questão 15 aí, para a gente finalizar. Quando nós falamos em risco do investidor, qual a alternativa correta? Letra A. Lembra que o investidor ele sofre diversos riscos quando ele pensa em investir. A gente já falou sobre vários deles, certo? Inclusive, se você está nos assistindo aqui, eu estou começando lá no Instagram um quadro falando também sobre isso. Tem post todos os dias, no final do dia, a partir de amanhã começa. Hoje é 9h10, a partir de amanhã começa ali falando sobre os riscos, né? E aí você pode tirar dúvidas, ou se você já estuda para certificação, você também já consegue ver por aqui. Lá no Instagram é o @franceschi_wagner, no quadro Pílula do Conhecimento, que tem todos os dias aí postagens sobre um tema diferente, voltado aí à área de investimento, à área financeira, certo? O que está correto aqui nas alternativas? Número 1, o risco não sistemático é aquele que não há como se proteger, pois afeta todos os ativos. Lembra que tem o risco não sistemático e o risco sistemático. Um é aquele que nós chamamos do risco deu merda. Deu merda por quê? Vai cair tudo. É o caso do Covid-19, né? Que lá em março, abril do ano passado, atingiu todos os ativos, bolsa caiu, tudo caiu, óbvio, depois tudo foi se recuperando, devagar, algumas coisas mais rápido, mas tudo caiu. E não tinha como se proteger porque isso afetou o mundo inteiro, afetou todos os investimentos. Existe um outro risco que você até consegue se proteger, porque ele chega em um setor específico, como aconteceu, por exemplo, com as estatais recentemente, onde a mudança no presidente, ali, da demissão do presidente da Petrobras, gerou insegurança para os investidores nas estatais brasileiras, pensando que o governo pode interferir mais
nessas estatais, certo? Com isso, se você não tivesse estatais na sua carteira, você não seria basicamente afetado, ou seria menos afetado do que nesse caso. Ele atingiu um setor específico, certo? Recente aí nós vimos, por exemplo, a Marfrig tendo recorde histórico aí de rentabilidade, mais de 4.000%, porque ela tem muita coisa, muita receita atrelada ao dólar, ou seja, o dólar subindo é bom para ela, mas é bom para tudo? Não, então afeta setores específicos. E aí qual é qual? O risco sistemático é o deu merda, que ele atinge todo o sistema. Todo o sistema. Então, o risco não sistemático tem sim como se proteger e ele não afeta todos os ativos. Quem afeta todos os ativos é o risco sistemático. Então, essa daqui, número 1, está incorreta. Lembra, risco sistemático afeta todo o sistema, risco não sistemático afeta setores específicos, ativos específicos e tem como se proteger através da diversificação, certo? 2. O risco de mercado está diretamente relacionado à dificuldade de vender um ativo por preço justo. E aí vamos dar uma olhadinha. Risco de mercado. Mercado tem a ver com o quê? Preço sobe, preço desce, sobe, desce. É volatilidade. Volatilidade. A volatilidade, o subir e descer, né, ele indica aí se o mercado é mais volátil ou não. E o risco de mercado, pode haver mudança de preço? Sim. Mas quando nós falamos em vender um ativo por preço justo, ele está muito mais atrelado ao risco de liquidez. O que é o risco de liquidez? Risco de liquidez é você não conseguir transformar o seu ativo em dinheiro rapidamente ou não conseguir vender o seu ativo por um preço justo. Imagina a ideia de um imóvel. Você tem um imóvel que vale 200 mil reais e você precisa vender. Mas está num momento de crise, ninguém está tendo dinheiro para comprar, ninguém quer comprar, e você sabe que o seu imóvel vale 200 mil, mas ninguém quer comprar. Ninguém quer comprar e você não consegue fazer dinheiro. Aí você acha um cara que diz assim, eu compro, mas eu pago só 125 mil. Então assim, é o preço justo? Não, porque o seu imóvel vale 200 mil. Mas só tem aquela proposta. E aí você pode escolher vender ou não. É aquela história de achar a galinha morta, né? Alguém aí que tá com a corda no pescoço e muita gente aí acaba comprando, fazendo bons negócios nesse sentido. Então, o risco de mercado tem a ver com volatilidade, enquanto o risco de liquidez tem a ver com transformar o recurso, transformar o ativo em dinheiro e vender por preço justo. 3. A volatilidade, ou seja, oscilação do preço dos ativos, está vinculado ao risco de mercado. Falamos disso agora, então está corretíssimo essa daqui, certo? E aí nós já conseguimos dar uma olhada aqui, ó, na ideia de ir eliminando. 1 e 2 a gente sabe que está errado, então letra A está errado, letra B está errado, letra D está errado. Sobrou automaticamente a letra C, que é a alternativa correta. A gente já sabe que a volatilidade tem a ver com risco de mercado e o risco de crédito de um ativo de emissor BBB é maior do que de um ativo emitido por uma instituição com risco A. Lembra do rating lá? Eu fiz a continha, começa com AAA, AAA, BBB e quanto mais para baixo, né, maior o risco. Ou seja, o risco de crédito de um ativo qualquer de uma empresa BBB é maior do que o risco de um ativo de uma empresa com risco A. Óbvio que sim, porque o risco A quer dizer que ela é mais confiável, aquela empresa que tem menos chance daquela empresa quebrar e não te pagar, certo? Correto, então, a alternativa C. Fechamos mais uma vez aqui. Relembramos muito conceito, tem questões bem parecidas aqui com outras que nós já fizemos aí no nosso preparatório, outras correções de questões também, né? Mas a ideia aqui é justamente fazer correção de questões, comentar, relembrar diversos assuntos e aí deixar você preparado, principalmente nesse momento em que as provas estão suspensas. É importante você colocar o seu conhecimento à prova sempre.
Não vai fazer simulado todo dia, talvez, às vezes você fica pensando, poxa, vai demorar agora, eu já estava prontinho para fazer a prova, mas não deixa cair no esquecimento. Daqui a pouco voltam as provas da Ambima, as coisas começam a normalizar e você está preparado para fazer a sua certificação. Se você ainda não estava estudando, também um bom momento, vai lá, estuda pelo preparatório, faz algumas questões, tem o preparatório todo gravado aqui no canal, certo? Depois você faz simulados e show de bola, certo, galerinha? Aproveitem, toda semana tem conteúdo novo aqui. Todo dia tem material aqui e no Instagram e a ideia é cada vez trazer mais novidade para vocês. Em breve, como eu sempre digo, nós vamos ter aí curso preparatório de CPA 20 e mais para frente também curso preparatório de CEA. Você quer se preparar para o mercado financeiro, quer crescer, quer entrar em instituição financeira? Não deixa de seguir o @Franceschi Wagner lá no Instagram. Se inscreve no canal aqui da Franceschi Educação Financeira e toda semana você vai ter conteúdo aí. Compartilha, curte, faz esse conteúdo chegar para mais gente e qualquer coisa nós estamos aqui para auxiliar. Muita gente aí já passou nas provas de certificação com esse material gratuito aqui que nós temos semanalmente disponibilizado aí para vocês. Obrigado pela companhia. Quem quiser, amanhã tem Morning Call, o que esperar do mercado, como sempre, às 5h50 da manhã, para você estar bem informado, política, economia e tudo que pode impactar o seu dia a dia. E todas as semanas, toda terça-feira, a nossa correção de questões. Novidades serão anunciadas lá nos grupos de WhatsApp e, obviamente, nas nossas mídias sociais. Beijão, bom restante de semana para vocês, bom descanso. E nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau.